Surgidos na obscuridade de algum ermo provinciano da França ou Alemanha, os Rotevilles, Hohenstaufen, Luxemburgos, Angevinos, Habsburgos e Bourbons gradualmente estenderam seus tentáculos para cada canto do continente. Pelo habilidoso uso da guerra, da diplomacia, do casamento e da riqueza, e pela diversificação judiciosa de seus interesses, eles adquiriram e abriram mão de terras, tronos e títulos com o mesmo senso infalível de autoengrandecimento que leva os grandes impérios de negócios de hoje. Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sou Manuel Salvador, professor de História, e hoje vamos para o nosso último episódio da fase da dinastia Piast do nosso quadro História Polski e vamos falar da fase da restauração. Antes da gente entrar de cabeça no estudo dessa última fase, aonde a Polônia vai voltar a constituir um reino único, com um governo realmente soberano a todo o território que compreende ela naquele momento. Falar do último monarca Piast, que foi Casimir III. Fazer uma pequena recapitulação com vocês. No vídeo anterior, eu conversei com vocês sobre o período da regionalização, aonde os interesses das várias províncias polonesas acabou falando mais alto do que uma vontade de um único soberano. A Polônia acabou ficando fragmentada em vários baronatos. Isso, obviamente, a tornou um estado mais frágil perante vários das outras nações que a cercavam e, principalmente, a invasão, as incursões mongóis deixaram claro com o tempo que aquela situação de poder fragmentado, descentralizado, estava colocando em perigo toda a cultura, toda a história que já havia sido construída por aquele povo até então. E dali começa-se um movimento em busca de reunificar, de centralizar novamente o poder da Polônia, que vai ser consumado, de certa forma, com o reinado de Wojciech, que eu citei bem no finalzinho do vídeo, e vai terminar de ser concluído esse processo, e então iniciar realmente a fase de reunificação da Polônia, com o filho dele, que é Casimir III, que é o primeiro rei que a gente vai conversar aqui no nosso vídeo de hoje. Casimir III Piast, ele foi o último dos reis dessa dinastia e ele governou de 1310 até 1370. E por muitos historiadores poloneses e historiadores até de um contexto eslavo, apontam ele como o maior monarca de toda a história da Polônia. Então esse cara, ele teve uma importância muito grande, já que foi durante o seu governo que não só se firmou, enfim, o processo de reunificação que nós já comentamos, como aconteceu, mas também, durante o seu governo, uma série de reformas sociais, modernização das cidades, reforma das leis, da política polonesa, aconteceu. Não é para menos que até mesmo há uma referência a Casimir III num jogo de videogame chamado Civilization V, muitos talvez conheçam, e lá até o grande bônus, a grande força do Estado polonês sob o comando de Casimir III é as políticas. Então ele foi um cara que se destacou demais nesse segmento e trouxe para a Polônia realmente, acho que a palavra-chave e que talvez represente como um todo a importância dele, uma repaginação, uma modernização. A Polônia foi modernizada em vários sentidos durante o governo dele. Casimir se preocupou muito em fortificar a Polônia politicamente, claro, visto que ela estava fragilizada no período anterior, e ele vai dar alguns passos importantíssimos para eventos que vão se desenrolar nos séculos seguintes, e eu vou retomar as consequências que isso vai ter
nos próximos vídeos, tá? Mas basicamente o que ele vai fazer? Ele vai começar a trabalhar com a política internacional polonesa. Então ele vai acabar procurando os teutônicos a fim de firmar uma trégua, né? Ou seja, um armistício entre os cavaleiros teutônicos, né, Księżyce, com o Estado polonês. Ele também vai assinar uma paz com os tchecos, né, com o pessoal lá da Boêmia, que a gente já viu no vídeo passado, que tinha chegado a dominar uma grande parte da Polônia, e parte da última fase do processo que culminaria nessa fase de reunificação que nós estamos falando agora, foi exatamente derrotar os tchecos e retomar o Estado polonês. E por fim, né, e de grandiosíssima importância para nós já no vídeo de hoje, Casimir vai estreitar os laços através de casamento, tá, com a família real húngara. E isso é um destaque muito grande. Tá? O seu pai, o Okietek, já tinha feito isso, casando uma das irmãs de Casimir com o rei húngaro. Né? E então o Casimir ele deu continuidade a isso, ele estreitou ainda mais esses laços com os húngaros, que já eram aliados de longa data dos poloneses. Se vocês lembrarem, vou deixar o card aqui em cima, tá bom? No vídeo do nosso primeiro vídeo sobre a dinastia Piast, eu já tinha comentado como uma aliança com os húngaros foi fundamental para os poloneses equilibrarem as forças quando o Sacro Império Romano Germânico começou a se tornar um inimigo para o Estado polonês. A reforma legislativa de Casimir aconteceu em 1347, ou seja, ele tinha uma preocupação também com o Código de Leis Escritos poloneses, ele reorganizou todas as leis e publicou em duas versões, né? Uma versão para Małopolska e outra versão para Wielkopolska. O desenvolvimento da infraestrutura e da economia polonesa também foi excelente durante o governo de Casimir III. Né? Não é para menos que com todas essas benesses que ele trouxe, ele é o único dos reis poloneses que ganhou o epíteto de O Grande. Né? Então, nós podemos citar a construção de cerca de novas 27 cidades muradas, que é muito importante, significa uma preocupação com o desenvolvimento do comércio nessas cidades. Né? Elas também vão ganhar direitos de autonomia ainda maiores, que a gente sabe que para aquele contexto ali é um impulso também à burguesia, ao desenvolvimento do comércio. Obviamente, com essas duas situações que comentei, o comércio polonês, diferente de outras regiões da Europa nesse período, floresce muito mais. Também a Polônia não foi afetada pela peste negra, que estava ferrando com a Europa nesse período, que tem vários desdobramentos ligados à questão étnica polonesa, também ligada à questão de uma grande imigração de judeus que vão chegar na Polônia exatamente durante o período também do governo de Casimir III. Além de tudo isso, a gente pode destacar a infraestrutura de guerra, onde cerca de 50 castelos e fortalezas foram construídos e mantidos de maneira tal a que pudessem realmente proteger o território. Grande parte desses castelos e fortificações vão ser feitos aonde? Agora ao leste, que já se mostrou um perigo por todos aqueles motivos que comentei no vídeo passado, e que mais um inimigo está aparecendo a leste, os lituanos. Além de tudo isso, ainda houve a grande modernização da capital polonesa da época, que era Cracóvia. Segundo o próprio Norman Davies, Cracóvia teria deixado de ser uma cidade de pau e madeira e se tornou uma cidade de pedra e tijolos, né? Ou seja, literalmente criou uma infraestrutura de Cracóvia que a gente vê na Stare Miasto até os dias de hoje. Junto dessa modernização da cidade de Cracóvia, veio também a fundação da universidade da cidade, a Universidade de Cracóvia, que começou ali com algumas cadeiras só, ensinando a lei romana, a lei comum, a medicina e as belas artes. Para finalizar, sobre essas várias reformas que o Casimir trouxe para a Polônia, uma última que eu sei que muitos de vocês vão gostar. Casimir se preocupou em pegar uma das maiores riquezas que havia no território polonês e tornar isso um bem do Estado. Ele simplesmente estatizou
toda a mina de sal de Wieliczka, que eu sei que muitos que seguem o canal já visitaram lá essa localidade bem icônica lá da Polônia. Um último evento interessante que aconteceu durante o governo de Casimir III foi o chamado Congresso de Cracóvia. No Congresso de Cracóvia, nada mais foi do que quando Casimir III recebeu de portas abertas Pierre de Lusignan, que era o rei do Chipre. E ele tinha a intenção, né, de tentar angariar aliados ali na Europa para empreender uma nova cruzada, já que o Chipre fica num contexto geográfico mais próximo do Oriente Médio. E a gente até falou um pouquinho de cruzadas no vídeo anterior também. Se você não lembra, vou deixar o card aqui em cima, tá? Então, alguns personagens, principalmente de relevância, alguns reis ali do contexto da Europa Oriental, atenderam a esse congresso de Cracóvia. De verdade, o Congresso de Cracóvia ele não tem um impacto na história política da Europa como um todo, mas há um impacto muito grande para a história da Polônia, visto que representou naquele momento um retorno à política internacional, ok? Que tinha perdido um pouco esse, não dá para falar um protagonismo, mas essa relevância durante o período de regionalização. E também é o marco do debut, né, da estreia da Polônia na diplomacia internacional. Talvez o único erro de Casimir III durante todo o seu governo na Polônia foi não conseguir gerar um herdeiro, né? Esse foi o grande problema do Casimir. E o fim do seu reinado trouxe uma crise sucessória, ok, para a Polônia. Acontece que ele articulou, né, então, com a nobreza polonesa, que com a sua morte, seu sobrinho, Ludwik Węgierski, ou Luís o Húngaro, deveria assumir. Ele que era seu sobrinho, filho de sua irmã, que tinha casado com o então rei da Hungria, que eu já comentei para vocês, ok? Aquele momento de estreitar laços com a Hungria está se mostrando aqui agora. Então o próximo rei da Polônia, né? Ele na verdade não era um piasta, mas sim um angevino. O governo dos piasta chegou ao fim junto com o governo de Casimir III. Ele foi o último dos piastas a assumir um trono na Polônia. Mas os piastas não sumiram do grande jogo de poder polonês. Daqui para frente, vários candidatos ao trono ou barões se diziam dignos de respeito e dignos ao trono por terem uma suposta ascendência piasta. Então, de certa maneira, os Piast se tornaram novamente uma grande lenda para a política polonesa, sendo evocados de uma maneira bem duvidosa, volta e meia, por vários agentes políticos daqui para frente. E isso vai voltar com bastante força quando a gente estiver falando de desdobramentos da história polonesa do século XVII e do século XVIII. Ludwik Węgierski, ou Luís o Húngaro, e galera, sinceramente eu vou preferir chamar ele de Luís o Húngaro, porque eu acho que fica bem mais fácil nesse caso aqui. Casimir para Casimiro é tranquilo. Agora Ludwik Węgierski para só Luís, como eu vou falar, é bem mais simples, né? Então o Luís ele era da casa de Anjou, ele era o atual rei da Hungria e da Croácia, e agora se tornava rei também da Polônia. A situação dele ser rei desses reinos ao mesmo tempo não supunha uma união entre eles. Isso é muito importante destacar. Ele era rei de um e rei de outro ao mesmo tempo, com estatutos, leis, nobreza, com direitos, privilégios diferentes. E isso tem que ficar claro desde aqui do início, até porque o governo de Luís vai ter um destaque muito grande nesse sentido, tá bom? É legal a gente destacar de novo que a Hungria e a Polônia já tinham uma aliança de muitos anos e que, inclusive, eu vou deixar aqui embaixo uma citação, tá? Para quem tiver interesse, dar uma lida de um recorte que eu tirei direto do texto do Norman Davies, mais uma vez,
que mostra o como, não só até esse momento aqui que a gente está tratando na cronologia dos nossos vídeos, mas muitos anos depois, ainda a história polonesa e a história húngara, estavam tendo vários paralelos muito interessantes, passando por processos históricos muito parecidos, tá? O governo de Luís foi caracterizado por tentar replicar na Polônia uma série de padrões políticos que ele já praticava na Hungria e que já tinha consagrado ele. É até legal falar para vocês agora que na história da Hungria, Luís é visto como Luís o Grande, tá? Então ele leva o mesmo epíteto, que é raro a reis ganharem, tá? É preciso grandes feitos para isso, tá bom? Que o Casimiro, né? O Casimir também tinha ganho. Então já veja que interessante. Pela primeira vez na história da Polônia, a gente está encaixando dois ótimos reis, um em sequência do outro praticamente. Isso é raríssimo. Acho que a única exceção é Mieszko I e Bolesław I, que a gente viu lá no nosso primeiro vídeo. Então, o Luís ele vai pegar toda uma estratégia política que ele fazia de dar grandes e largos privilégios aos barões, né, à nobreza, a grande nobreza húngara. Ele queria fazer isso também com os poloneses. A ideia era quase que uma chantagem mesmo. Dar muitos privilégios, ganhar a confiança desses caras, mas ao mesmo tempo estender o poder militar do rei e, de certa forma, então equilibrar essa situação, tá? A grande preocupação, na verdade, do Luís com tudo isso era garantir que os grandes personagens, né, aqueles que movem as peças mais importantes da política húngara e também da política polonesa estivessem do seu lado, porque ele sabia que uma situação delicada se apontava no Oriente. Do que eu estou falando? Não, eu não estou falando dos lituanos, que eu já dei uma dica, eu já vou falar deles. A verdade é que o Luís tinha o mesmo problema que o seu tio Casimir. Ele não tinha herdeiros homens. Então ele sabia que ele teria um grande problema de sucessão. Então por isso ele comprou a confiança com privilégios de poloneses e de húngaros para garantir que suas filhas viessem a sucedê-lo no futuro, cada uma no trono de uma desses países, de um desses reinos. Eu vou citar para vocês agora alguns dos privilégios que Luís estendeu para os poloneses que ele já praticava lá na Hungria. Então, primeiro, ele deu o direito de expressar insatisfações em assembleia, ele assegurou esse direito. Depois, ele preveniu a prisão e o confisco de terras sem julgamento. E também ele livrou os senhores da Polônia de taxações sem seu consentimento. Ou seja, em resumo, ele deu mais poder e autonomia, principalmente poder para contestar a autoridade real em algumas dessas situações aí. Comentei para vocês, no vídeo anterior também, que a tal Szlachta ia começar a aparecer com uma certa frequência. Essa parte da nobreza polonesa, muito importante. E eu quero deixar bem marcado para vocês que é exatamente aqui nesse momento de extensão dos privilégios da nobreza que o Luís vai fazer, principalmente com o chamado Estatuto de Košice, tá bom? Que esses caras vão ganhar tanto poder, tanta autonomia, que mais tarde vai acabar surgindo aquele tal paraíso nobiliárquico, né? E por que paraíso? No sentido de que a nobreza ela tem poderes quase que irrestritos, principalmente em comparação com outros lugares da Europa que o absolutismo estava começando a reinar com força, né? Mas isso são coisas para a gente conversar mais para frente. Agora a gente está vendo só a pavimentação desse terreno que vai criar o tal paraíso nobiliárquico lá na frente. Antes de passar à questão da crise sucessória do reino de Luís, citar rapidinho para vocês um momento importante ao qual ele visitou a Polônia. Ele que, na verdade, não visitava muito as terras polonesas, tá? Durante o seu reinado.
ele foi para lá numa ocasião em que os lituanos haviam atacado, né, algumas terras polonesas. Ele foi lá para reaver essas terras e também fazer uma incursão contra os lituanos. É legal destacar isso aqui agora, porque muita gente que assiste o canal, eu sei que entende bastante de história polonesa e sabe que logo logo vai pintar a chamada Polônia-Lituânia, né? Então os lituanos eles já estão por aí, eles já estão se tornando um agente relevante, principalmente ali para o âmbito da Europa Oriental. E inclusive já dou a letra, o nosso próximo vídeo, na verdade não vai ser sobre história polonesa. O próximo vídeo ele vai ser um vídeo especial para a gente conhecer quem são os lituanos, da onde os lituanos vieram, por que eles se tornaram relevantes, para a gente entender daí no outro vídeo o que é esse momento em que Polônia e Lituânia vão se tornar uma coisa só. Então vamos lá, vamos falar de crise sucessória, né? Porque na Idade Média, rei bom não é rei bom se ele não der problema com seus herdeiros, né? Então o Luís ele não teve herdeiros varões, tinha duas filhas, né? Na verdade ele tinha três, mas para nós o que importa aqui são duas, a Mária, ok? E a Jadwiga, né? Ou Hedwig ou Edviges, tá bom? A Jadwiga, ela ainda era muito jovem, e para muitos de vocês já sabem que a crise sucessória vai culminar na coroação dela. Mas a Mária também estava no páreo para se tornar talvez rainha da Polônia. Eu já vou entrar um pouquinho melhor nisso. Antes eu só quero esclarecer para vocês quais eram os pretendentes delas, né? A Mária, na situação de quando seu pai faleceu, ela já era casada com o Sigismundo de Luxemburgo, né? Ou seja, um cara absurdamente poderoso. Enquanto a Jadwiga, ela estava prometida por um tal de Wilhelm von Habsburgo, que vocês já devem, para a galera que conhece a história da Polônia, quando ouve o nome Habsburgo, né, junto com Romanov, já fica com os pelos do braço em pé, né, porque sabe que esses caras, enquanto a gente fala de história da Polônia, não vem coisa boa daí, né. Inclusive, já naquele momento, a galera da Polônia não gostou muito da ideia da Jadwiga ter como pretendente o Wilhelm Habsburgo, tá bom? E eu já vou desenvolver um pouquinho isso mais pra frente. Então, num determinado momento, de maneira até bem repentina, o Luís acabou falecendo e começou uma verdadeira guerra civil dentro do Estado polonês para saber quem seria que viria a ascender ao trono, né? Como falei, existiam até apoiadores para a Mária se tornar a rainha polonesa. Havia um grupo bem forte de apoiadores da Jadwiga e existia ainda um terceiro partido que apoiava um dos agentes poderosos das províncias polonesas que supostamente tinha ascendência piasta. Ou seja, exatamente aquele elemento lendário que eu disse que vai caracterizar bastante. Eu acho bem legal esse momento da crise sucessória pós o reinado de Luís, que eu acho que é quase que um teatro real, uma alegoria verídica do que a Polônia viria a se tornar por quase os próximos 3 séculos, né? Crises sucessórias, um monte de gente, um monte de partido procurando apoiadores com dezenas de prerrogativas diferentes para tentar assumir o trono, né? Depois da era dos Jaguelões, que a gente ainda vai entrar, a Polônia basicamente virou só isso. Eu acho bem legal esse diálogo aí que acabou acontecendo. Após extenso derramamento de sangue, em 1384, com apenas 10 anos de idade, Jadwiga foi coroada em Cracóvia, ou seja, seus apoiadores ganharam a guerra sobre os outros partidos, né? Ela não foi simplesmente coroada rainha, mas foi coroada rainha reinante. Ou no termo mais específico, ela foi realmente coroada como Rex, ou seja, coroada como rei. O intuito era deixar bem claro que seus apoiadores não estavam satisfeitos com seu pretendente Habsburgo e pretendiam, no futuro, encontrar um outro marido para ela. Vamos
Vamos agora então, galera, retomar os conceitos mais importantes que apareceram no vídeo de hoje. Primeiro de tudo, é muito importante ficar claro na cabeça da gente que Casimir III ele consolidou, ele fechou o processo de reunificação, por isso ele é o primeiro rei desse período, ok? E junto desse momento, né, de consolidação política dessa nova fase polonesa, ele também trouxe uma modernização das cidades, um crescimento da infraestrutura, desenvolvimento do comércio, inclusive investimento na área intelectual com a fundação de Cracóvia. Ou seja, como disse, ele fez uma verdadeira repaginação, ele reviveu a Polônia. Segunda coisa, agora falando do Ludwig, do Luís, que tem que ficar bem claro para nós que ele tentou replicar o que ele já tinha feito na Hungria com bastante sucesso, que era estender os privilégios da nobreza, trazer eles para perto de si, praticamente comprá-los com essas regalias, já que ele estava tentando articular, né, contornar a situação da sua própria crise sucessória ao fato de que ele não tinha herdeiros varões também, e ele queria garantir que o trono, tanto da Polônia quanto o trono da Hungria e da Croácia, continuassem sob a mesma casa dele. O período também em que o Luís governou, e exatamente por conta desses privilégios que ele estendeu, são ali os basilares do futuro chamado paraíso nobiliárquico, onde a Szlachta vai ter grande poder, quase que irrestrito, e vai trazer, na verdade, vários problemas para o Estado polonês, que vai se tornar esclerosado. Mas isso a gente fala mais pra frente. Para finalizar, né, galera, quero destacar para vocês uma coisa que eu já comentei um pouquinho lá no meio do vídeo. É importante a gente levar em consideração que nós temos aqui a sequência de dois grandes reis. É Casimir III o Grande e Luís o Grande. Se a gente puxar lá da historiografia húngara o termo Luís o Grande, né? Então, isso não é um período para qualquer país, é uma sequência muito boa de governantes que consolidaram bastante, né, foram fundamentais para recuperar a Polônia de um período tão longo de fragilidade interna e de fragilidade externa. A Polônia está saindo bem forte dessa fase da dinastia Piast. Queridos, eu gostaria de agradecer demais todos vocês que têm compartilhado os vídeos do nosso quadro Historia Polski, que têm curtido, que têm comentado. Agradeço demais a comunidade polonesa aqui no Brasil, a comunidade de interessados em história e cultura polonesa. Vocês estão sendo fundamentais para manter esse quadro andando. Eu estou muito feliz com os resultados. Eu gostaria de pedir encarecidamente que, mais uma vez, se vocês puderem, que vocês compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, que vocês deem curtir aqui embaixo, que deixem seus comentários. E, acima de tudo, se você ainda não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho, né, galera? Para saber sempre quando chegarem mais vídeos. A ideia é ter vídeo toda quinta-feira. Eu agradeço demais a presença de vocês mais uma vez e do zobaczenia!